Então, vamos passar adiante. Hood. Ele é um substantivo abstrato, né? Então ele tem assim, não é tantas palavras que tem em inglês, mas as palavras que tem ele significa bastante. Hood, podemos dizer que é uma terminação, quando você coloca no final da palavra, você acrescenta nela um estado de ser mais abrangente. Hood, por exemplo aqui, a palavra adulto. Qual a finalização? Hood, adulto, passa a ser o quê? Maturidade. É o estado de ser de um grupo, é ser mais abrangente. Então, como se pronuncia no inglês? Adult. Adult, que é adulto. Adult passa a ser adulthood, que é maturidade. De adult, adulthood. Adulto passa para maturidade. Brother, que é irmão, passaria para brotherhood. De irmão passaria para o quê? Para fraternidade. Então, acrescentando no final hood, a palavra, o que era irmão passa a ser fraternidade. Acrescentando no final hood, a palavra adulto passa a ser maturidade. Criança. Acrescentando no final hood, na palavra criança, passa a ser o quê? Olha que interessante, ele fica mais abrangente. Infância. Father, né, que é pai. Acrescentando no final hood, a palavra father, fica o quê? Paternidade. A palavra mãe, acrescentando no final hood, fica maternidade. A palavra vizinho, acrescentando no final hood, fica vizinhança. Interessante. Então memoriza isso aí. A palavra hood, ela coloca o estado de ser mais abrangente. Agora, outra dica bem interessante. Você vai gostar dessa aqui também. Olha que curioso. Esse termo que eu estarei passando para você agora te ajudará a traduzir muitas palavras que você não saiba no inglês, mas que você saiba no português. Por quê? É aquilo que eu falei no começo da aula. Palavras de origem latina. Muitas vezes essas palavras de origem latina existem tanto no português como no inglês. E às vezes muda uma coisinha ou outra só, sabe, né, na escrita. Então, o que é? Geralmente, as palavras com final tivo ou ível, a maioria, podemos dizer, das palavras do português com final tivo ou ível, ela vem de origem do latim. Por exemplo, assim, administrativo. Administrativo, ela é escrito no português final tivo, administrativo. Só que esse administ, ele é de origem latina. E olha que interessante. No inglês, não seria tivo, nem ível. Mas no inglês, seria a mesma palavra, né? Administ, só que com final ível. No inglês, seria com esse final aqui, ó. Então, vamos lá, alguns exemplos. Administrativo. Essa é a palavra correta no português. Como seria no inglês? Até aqui, tudo igual. Agora que muda. Muito interessante, né? Então, no inglês seria assim. Ou seja, agora a pronúncia que não é igual. A pronúncia como é que seria? Administrative. Administrative. Perfeito? Então vou ter que colocar cor diferente no inglês. Para nós termos uma noção. Ó, a outra palavra com ivo. Informativo. Informativo do português. Como é que seria no inglês? O mesmo começo, só que com a terminação IV. Então vou colocar da letra verde. O que era administrativo, vou falar na forma portuguesada. Ok? Não é assim a pronúncia. O que era informativo ficou informative. Informativo, aqui em cima. A palavra até aqui, informato, é do latim. Mas aí a terminação ivo é para a nossa linguagem portuguesa. Porém, ive é para inglês. Então, essa regra vai te ajudar a traduzir muitas palavras assim ao pé da letra. Coisas que você verão, sabe, já identificarão que é de origem latina e falar, essa palavra é tal. Ou até escrever algumas, por apenas estímulo, por apenas reflexo, automaticamente. Agora, no português nós falamos informativo, mas no inglês se fala informative. Informative. A palavra preventivo, uma palavra bem interessante de a gente colocar. No português escrevemos assim, preventivo. Porém, no inglês, seria, olha só, é uma palavra de origem latina. Então só mudou a terminação. Que no inglês, no português falamos preventivo. Se fosse aportuguesar a palavra em inglês, seria preventive. Mas não é assim que se fala. Aí muito cuidado com isso, ok? Então porque a pronúncia ela muda. Então seria preventive. Preventive. Correto? Mas aí você já sabe como colocar algumas palavras lá no tradutor gratuito, que é o Google, né? Mas depois te mostrarei outras ferramentas. Mas só para você já ir aprendendo.
Sua origem é o sufixo ivus, né, do latim, o que significa ter capacidade de. Agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Além desse exemplo aqui, que é muito abrangente, tem outro fator no inglês, essa palavra aqui, por exemplo, olha, act, que é atuar. Uma palavra act, que é atuar, não tem no português assim, dessa maneira. É uma exceção, são exceções. Toda regra tem exceção. Act, active. Uma palavra no inglês como act, por exemplo, colocando ive, significa ter capacidade de. É igual ao português. Por exemplo, informação. Informação é a palavra. Você coloca informativo, você coloca finaltivo, você acrescenta o quê? Ter capacidade de. Informação, informativo. E também um exemplo aqui embaixo, então. Administrar com finaltivo fica o quê? Administrativo, é aquele que tem a capacidade disso, né? Afirmar, essa palavra no inglês não é igual no português. Com a terminação tivo, fica aquele que tem a capacidade de afirmar, que é afirmativo. Atrair com finaltivo, fica atrativo. Então, aquele que se comunica com finaltivo, comunicativo. Conservar com finaltivo, fica o quê? Conservador. Construir com finaltivo, fica aquele que constrói, então construtivo. Perfeito? E assim vai. Explodir, fica o quê? Explosivo. Informar, informativo. Instruir, instrutivo. Olha o exemplo que nós usamos lá, né? Que é aquele anteriormente. Prevent. Prevent fica preventive, que é prevenir, fica preventivo. É aquele que tem a capacidade de. Então, relembrando. Ive, no inglês, passa significado para aquele que tem a capacidade de. E, a maioria das palavras do português com o finaltivo, ela passa a ive no inglês. Administrativo. Se é final ivo, passa a ser ive no inglês. Perfeito? Isso vai te ajudar bastante. Vamos lá. Bom, agora o último slide dessa aula. Chip. Chip, na verdade, seria chip. Não é ship, é chip. Seria navio, no inglês. Mas, aqui nós estamos falando de terminação. Por exemplo, se você coloca uma palavra, igual tem aqui embaixo, que é cidadão, que é citizen, cidadão. Coloca o final chip, então de cidadão passa a ser cidadania, citizenship. Ele adquire o sentido de estado ou condição de ser ou possuir tal coisa. Então, por exemplo, se eu colocar o final chip na palavra inglesa, eu coloco um sentido de estado ou condição de ser ou possuir tal coisa. Aquele que é cidadão, com o final chip, ele passa a cidadania. Negociante, revendedor, final chip, revenda, ele amplia. Final chip, aí coloca sentido ou estado de condição de ser ou possuir tal coisa. Ditador, fica na condição ou estado de ser, passa a ser ditadura. Apenas acrescentando o final chip. Amigo, passa a ser, com final chip, amizade. Líder, com final chip, passa a ser liderança. Membro, com final chip, passa a ser aquele que é a qualidade de quem é membro, né, o sócio. Um proprietário, com final chip, passa a ser posse, propriedade. Você consegue entender o conceito, né? Agora aqui, relação passa a ser relacionamento, ou seja, relation. Relation passa a ser relationship, que é relacionamento. Então, é isso. Então, chip acrescenta a capacidade de ser ou possuir tal coisa. Terminando esse bloco com as terminações, revise quantas vezes for necessário. É muito interessante. Lembre-se o seguinte, até agora nós vimos a maioria das palavras do final com finaltivo em português, se você colocar ive, você traduz literalmente para o inglês. A maioria, boa parte. É uma dica muito interessante, teremos muito mais nos dois blocos seguintes. Você não tem noção da quantidade de palavras que você aprendeu até aqui e das que você aprenderá nos dois blocos seguintes sobre essa regra dos sufixos. Então não perca e vamos agora até o próximo capítulo. Um forte abraço, até lá!